Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é sobre as características que definem um ser vivo. Aula para o primeiro ano. Vamos lá? Bom, você tem aí um conjunto de características que identificam um ser vivo. Então vamos olhar lá. Nós temos a organização celular, temos o metabolismo, a produção de energia, ou seja, produção e consumo, a capacidade de reproduzir, o material genético, e a capacidade de responder a estímulos, que é a reação, né? E a capacidade de desenvolver adaptação e, consequentemente, evoluir. Vamos ver uma dessas características, uma a uma, né? Vamos lá. Organização celular. A teoria celular diz que todo ser vivo é formado pela unidade morfológica, fisiológica e anatômica do ser vivo, que seria, no caso, a célula. A característica marcante para identificar uma delas seria o indivíduo ser produzido ou formado a partir de células, né? Ainda que seja por uma célula unicelular ou por várias células pluricelular, mas tem que ter célula na constituição. Por isso que a gente tem dificuldades em definir o vírus como sendo uma forma de vida, porque os vírus não têm organização celular. Um vírus não é constituído nem por uma célula simples, como membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Não tem. A única coisa que ele tem é uma cápsula constituída à base de proteína, um miolo central, que pode ser de DNA ou de RNA. Em alguns casos, ele apresenta cauda para se fixar na célula que ele vai parasitar. Aí existem algumas características que o vírus apresenta que os aproxima de um ser vivo, que é a capacidade de sofrer mutação em função de ter material genético, e a capacidade de reprodução, quando na realidade não é nem reprodução. O vírus passa por um processo de replicação. E não é nem ele que faz tal fenômeno, né? Quem faz é a célula hospedeira. A célula hospedeira é que faz a replicação do vírus. Beleza? Então, uma das características marcantes, né, para identificar um ser vivo é, na sua composição, existir célula. Ainda que seja uma para um indivíduo unicelular, ou que seja mais de uma para um indivíduo pluricelular. Metabolismo. O metabolismo, o que se entende por metabolismo? É um conjunto de reações. Né? O metabolismo é dividido em três situações. Na realidade, nós teríamos o anabolismo, o próprio metabolismo e logo em seguida o catabolismo. Ou seja, uma fase de síntese, de produção, uma fase de equilíbrio e uma fase de degradação. O que se entende por metabolismo? O jeito que você está vendo aí, como está escrito, é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos. Na realidade, mais precisamente no interior da célula. Né? Aí, se partir do ponto que o ser vivo é formado de células, vai dar no mesmo, mas é um conjunto de reações que acontecem no interior dos seres vivos, das células que formam os seres vivos. E qual é o objetivo de produzir energia, de consumir essa energia? Favorecer o que ele está colocando aí como crescimento. Né? E esse crescimento ele pode ser tanto um crescimento em volume, como pode ser também um crescimento celular. Uma célula que divide originando 2, 4, 8, 16 e assim por diante. É um crescimento mitótico. E para tal fenômeno acontecer, é importante que exista energia. Então, precisa haver esse conjunto de reações para que você possa ter o processo de transformação de energia em crescimento, se transmutar em crescimento. A outra função que nós temos aí é a capacidade que cada indivíduo tem de consumir energia. Né? Você tem, no caso, um indivíduo que produz e um indivíduo que consome. Aí vem aquela perguntinha, como é que ocorre essa produção de energia e como é que ocorre o consumo? Um exemplo bacana que nós temos está nesse slide aí que vocês podem ver, ó, essa figura aí, né? Você tem aí uma organela denominada de cloroplasto. Essa organela ela tem a capacidade de ser estimulada pela energia luminosa e em suas estruturas internas, mais precisamente em seus tilacoides, acontece um fenômeno chamado de fotossíntese. O nome já está dizendo, ó, foto, luz, síntese, produção. É um processo que, ao final do seu acontecimento, você tem produtos. E esses produtos basicamente são um açúcar, que seria, no caso, uma glicose, C6H12O6, oxigênio e água. Então, isso é uma reação de síntese, porque é uma reação que está acontecendo através da soma ou da reação entre o CO2 com água, para gerar açúcar, oxigênio e água. É uma reação de síntese. Já aqui do lado você tem uma organela denominada de mitocôndria. Essa organela está relacionada com a função produção de energia.
O que significa isso? Usar um combustível orgânico e a partir dele gerar energia e que essa energia seja usada, né, durante toda a maquinária da célula, ou seja, todo o processo metabólico da célula. Aí, dentro dessa mitocôndria, vai acontecer o fenômeno denominado de glicólise, um outro fenômeno denominado de ciclo de Krebs e um outro denominado de cadeia respiratória. Tudo isso com o objetivo de quê? Produção de energia e armazenamento na forma de uma molécula chamada de ATP. Né? E essa energia que fica armazenada no ATP, ela será consumida mediante o acontecimento das reações que vão ocorrendo sucessivamente. Beleza? Capacidade reprodutiva é uma outra característica marcante dos seres vivos. Você está vendo aí que eu estou falando várias características. Então dá para concluir o quê? Eu não posso definir um ser vivo por apenas uma característica. Né? Então existe um conjunto de características que se somam para que você possa definir o que é vivo. Né? Então a capacidade de reprodução, de propagação, é uma característica das formas vivas. Sendo que a reprodução ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser uma reprodução do tipo assexuada ou agâmica, quando não existe a formação de gametas. Ou uma reprodução dita sexuada, quando também pode ser conhecida com o nome de gâmica, e é uma reprodução que se caracteriza pela utilização de gametas. No caso, aí, gametas masculinos e femininos. Então ocorre a fusão desses gametas para gerar uma célula diploide, e a partir daí vai gerar um novo indivíduo. Ora, a capacidade de reprodução é uma característica do ser vivo. Mas por que existe essa diferença? Reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, que não envolve a formação de gametas, ela é bem mais simples e ela pode ser compartilhada por seres mais simples. Por exemplo, uma bactéria é um ser unicelular. Ela não tem um sistema reprodutor específico. Então ela se reproduz basicamente usando um fenômeno denominado de cisparidade, onde a bactéria se divide ao meio, originando duas. Então não existe a necessidade da formação de gametas, nem tampouco da fusão de gametas, apenas a bactéria divide e origina duas. Essas duas vão dividir novamente e vão originar quatro, e assim por diante. É reprodução assexuada e o fenômeno é conhecido com o nome de cisparidade. Já na reprodução sexuada você tem a fusão de gametas. É um tipo de reprodução que exige um pouco mais de evolução. Ou seja, o indivíduo, para gerar gameta, ele tem que ter gônadas. No caso da espécie humana, nós temos testículos para o macho e ovário para a fêmea. Tem que gerar células específicas. No caso do macho, espermatozoide, como vocês podem ver aí na gravura. E no caso da fêmea, a produção do ovócito. E aí ocorre a fusão dos gametas e gera uma célula ovo ou zigoto. E essa vai se dividir por mitose, durante um período de, se for na espécie humana, de 60 a 90 dias, para gerar um feto, né? De zero da fecundação até 60, 90 dias, você tem o desenvolvimento embrionário. A partir daí, você tem o desenvolvimento fetal. É uma reprodução interessante porque você tem um cruzamento de informações genéticas. Né? Você tem a mistura do material genético do pai via espermatozoide com o material genético da fêmea via ovócito. Essa junção cria um mix, uma mistura de material genético, que a gente conhece com o nome de anfimixia. E a partir daí você vai gerar um indivíduo, e esse indivíduo vai compartilhar material genético tanto do espermatozoide, 50%, quanto do ovócito, 50%. Esse material genético ele vai se organizar, ou se reorganizar, e aí vai dar origem a um indivíduo que compartilha características genéticas tanto da parte masculina quanto da parte feminina. Isso é muito importante porque aumenta a variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética de uma espécie, maior a sua capacidade de adaptação. Então, a capacidade reprodutiva sexuada ela é bem mais evoluída do que a assexuada. Sendo que a capacidade de reprodução é uma característica das formas vivas. Vamos ver a próxima aí. Material genético. Cara, quando a gente fala de material genético, e você vê essa figura aí, essa gravura, né, com aspecto de dupla hélice, com aspecto helicoidal, isso aí está fazendo referências a uma estrutura denominada de ácido desoxirribonucleico, que de forma abreviada a gente conhece apenas com o nome de DNA. É a molécula básica da vida quando se diz respeito a características hereditárias. Tudo que você tem de características que é repassada descendente a descendente vai via RNA. Aliás, desculpe, via DNA. E o DNA, por um processo chamado de transcrição, acaba gerando RNA.
cuja molécula está relacionada com a síntese de proteína. Aí você vai dizer, e proteína é importante? Se você observar, 70% ou mais da composição de um corpo, por exemplo, humano, é de água. E depois da água, a segunda substância que aparece em maior quantidade são as proteínas, né? Então, o DNA é importante porque origina o RNA, que está ligado diretamente à síntese de proteína, e o DNA também é importante porque está ligado à questão da hereditariedade, ou seja, da repassagem das características, né, de um indivíduo para outro indivíduo. Isso também está contido dentro do que a gente chama de características inerentes a formas vivas. Responder a estímulos do ambiente. Qualquer um de vocês já passou por isso, né? Está num local muito frio e você diz, nossa, estou sentindo frio. Você está captando esse frio pela pele. Na pele existe uma série de terminações nervosas que captam essa variação de temperatura, né? Essa captação automaticamente é feita pelo sistema periférico, depois ela é repassada para o sistema autônomo e você tem a resposta, frio. Que logo em seguida vem, evidentemente, a resposta que é uma reação, né? Então, responder a estímulos faz parte de um sistema, de um conjunto que define vida, que a gente chama de reação, né? E esse conjunto de reações que acontecem existem com o objetivo de manter os sistemas em equilíbrio. E esse mecanismo de equilíbrio a gente chama de homeostasia, né? Então, responder a um estímulo de dor, a um estímulo de calor, a um estímulo de frio, a um estímulo de pressão, tudo isso está relacionado com a capacidade de receber o estímulo e responder. É uma característica que nós chamamos de reação. Ó, se você tocar num cadáver, uma pessoa que está lá deitada lá na pedra, morto há algumas horas, você pode tocar um objeto gelado, quente, que não vai ter reação nenhuma. Por quê? O indivíduo já não tem mais ação metabólica, né? Todo o metabolismo está zerado. Ele não tem mais como controlar temperatura, pressão, ritmo respiratório, batimentos cardíacos. Ele não tem mais isso. Inclusive, é comum você tocar num cadáver e dizer que ele está à temperatura ambiente. Aliás, seria o correto dizer que está à temperatura ambiente. Geralmente, quem toca num cadáver diz o quê? Ele está gelado. Ele não está gelado, pois ele não está na geladeira. Ele está lá na pedra, né? Quando o indivíduo morre, falece aí no Hospital das Clínicas, ele é colocado lá naquela capela em cima de uma pedra. Por isso que se fala, ele é colocado na pedra. E aí, quando você toca nele, a impressão que tem é que ele está gelado. Então você tem até uma certa repúdia. Eu, quando eu toquei pela primeira vez num cadáver, eu senti uma repúdia porque ele estava, na minha impressão, ele estava gelado. Só que ele não está gelado, pessoal. Se colocar um termômetro ali, ele vai estar à temperatura ambiente. Porque ele já não tem mais aquele conjunto de reações ativas. Ele não tem funções metabólicas. Ele não consome mais energia. Automaticamente ele não gera calor. Porque a energia que nos mantém vivos nesse planeta é simplesmente o calor. Só que a gente não consegue absorver o calor do Sol, como as plantas conseguem, e realizam fotossíntese. Então a gente precisa do alimento, e precisa que no alimento existam moléculas que possam ser queimadas, oxidadas e possam produzir calor. Por que o calor é importante? Você pode colocar um termômetro em qualquer pessoa que vai dar a temperatura mínima 35 graus, temperatura máxima 36,5. Todo local que você chega hoje em dia, você vê isso aí. Você chegar, por exemplo, na escola, não na escola do estado, e agora está tudo suspenso, mas num supermercado, numa farmácia, em algum lugar público. Sempre tem alguém na porta com um termômetro digital. Aponta para o seu braço e vê a temperatura. Se você tiver com a temperatura acima de 36,5, 37, 38, o cidadão lá não vai permitir a sua entrada no recinto, porque ele vai achar que você está com febre, e febre é um dos sintomas para Covid. Embora a febre não identifique Covid, pode ser um outro fenômeno qualquer. Febre não é doença, é apenas um sinal. Tem algum problema, né? Você tem algum invasor e automaticamente você está tendo ali um acréscimo de temperatura. Se bem que existem casos de pessoas com febre, febre obscura, que você procura e não acha nada. Essa pessoa não tem vírus, ela não tem bactéria, ela não liberou interleucina na corrente sanguínea, e, no entanto, ela tem uma febre que é chamada febre obscura, que também não identifica em 100% se a pessoa tem Covid ou não. Mas, assim, essa capacidade que nós temos de manter a temperatura, ela está relacionada, evidentemente, com metabolismo. Está relacionada com estímulos que captamos do meio periférico, através de um sistema periférico. Está relacionado também com a questão da homeostase, que é a manutenção do equilíbrio. Essa temperatura que eu estou produzindo internamente, ela deve se manter mais ou menos aí entre 35 e 36,5
Isso para a espécie humana. Então veja que eu não estou falando apenas de uma característica, estou comentando sobre várias características, né? O ser vivo ele tem que ser produzido a partir de célula, ele tem que ter organização celular, ele tem que ter atividade metabólica, ele tem que ter consumo de energia ou síntese para a produção de energia, né? E tudo isso acontece através de um conjunto de reações. Ele tem que manter o equilíbrio interno de temperatura, no caso da espécie humana, temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos, frequência respiratória. Ele tem que responder a estímulos através de reações, né? Então, tudo isso é importante para que você possa definir um indivíduo, um ser qualquer, como sendo vivo. E a última que nós temos aqui, deixa eu ver se é a última. É, a última. A capacidade de desenvolver adaptação e, consequentemente, evoluir. Isso foi visto aí no século XIX por um cidadão chamado Charles Darwin, ou simplesmente Charles Darwin, né? Inclusive, esse cara esteve aqui no Brasil por 2 vezes. Ele é o pai daquela lei chamada seleção natural, que diz que o indivíduo que sobrevive a qualquer pressão do meio não é o indivíduo mais forte, mas o indivíduo mais adaptado. E o indivíduo mais adaptado é aquele que tem uma variação no patrimônio genético bastante significativa. E essa variação bastante significativa, no nosso caso, ela é obtida por meio do cruzamento. Está relacionado diretamente com a reprodução sexuada, que ocorre por meio do cruzamento, o material genético masculino com o feminino. Aí depois vem as combinações e recombinações do material genético, aumentando cada vez mais as variações, e por conta disso, os indivíduos conseguem se adaptar às mais variadas pressões do meio. Quando ele não consegue, automaticamente ele é banido desse meio, ou simplesmente banido, ou até mesmo eliminado, e esse fenômeno é conhecido com o nome de seleção natural, que foi desenvolvido pelo cidadão chamado Charles Darwin no século XIX, né? Beleza? Tá aí, pessoal, o finalzinho da nossa aula. Espero que eu tenha contribuído aí de forma satisfatória para o conhecimento de vocês. A gente se vê por aí.